Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal. Hoje nós vamos responder uma lista de questões da prova do concurso para professor de História ocorrido em 2019 da Secretaria de Educação do Estado da Paraíba. Nós vamos fazer juntos 10 questões nesta primeira parte, depois as outras 10 da parte de específicas, né? Questões específicas de conhecimentos a respeito de história, né? Separei aqui as primeiras 10 questões nesta primeira parte e depois nós faremos as outras 10 da parte de específicas. A prova foi realizada pelo Instituto AOCP e muitos a consideraram, e eu também a considerei. Eu não fiz essa prova, eu só fiz um concurso na minha vida, mas é este em que estou agora. Mas eu me lembro que muita gente considerou essa prova nível fácil. Depois, quando saiu a prova, eu vi, né, respondi também, considerei também nível fácil. Não há aqui nenhuma questão que fosse muito complicada. Eu acho que, na verdade, na época, quem tinha títulos, né, se deu muito bem porque ajudou a desempatar aí as pessoas na hora da classificação. Vamos aqui à primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: em 1578, o rei de Portugal, Dom Sebastião, travou luta armada contra os muçulmanos na África. O conflito ficou conhecido como Batalha de Alcácer Quibir. Na ocasião, o monarca desapareceu em batalha e, sem deixar herdeiros, foi sucedido pelo cardeal Dom Henrique, o qual, por sua vez, faleceu em 1580, também sem deixar um sucessor. Diante desse quadro, instalou-se no governo português uma crise dinástica que teve como resultado o quê? Bem, essa questão está tratando de um momento da história portuguesa que nós conhecemos como União Ibérica, um período que vai de 1580 até 1640, e que foi marcado pela dominação espanhola sobre o território português. Portugal era administrado por Dom Sebastião. Ele foi para o norte da África, especificamente por Marrocos, lutar em uma batalha conhecida como Alcácer Quibir contra os muçulmanos, ainda um resquício daquele conflito histórico secular entre, enfim, os povos da Península Ibérica e os povos do norte da África arabizados. E ele morre, Portugal perde essa batalha, ele morre, desaparece lá, e ele não tinha sucessores diretos. O parente mais próximo que encontraram foi Dom Henrique, que era um cardeal, já idoso, ele passa pouco tempo no poder, mas e aí logo morre, também sem deixar herdeiro, porque ele era cardeal da Igreja Católica, não tinha filhos. O que é que o rei da Espanha, Filipe II, diz? Filipe II, que era tio-avô, né, do rei de Portugal, Dom Sebastião, o que morreu no norte da África, diz que ele é o herdeiro, vamos dizer assim, entre aspas, natural do trono português, já que é o tio-avô do rei que morreu, e em Portugal estava havendo uma crise dinástica, uma crise de sucessão. E aí ele anexa Portugal e também suas colônias, né? Esse é o momento que nós chamamos de União Ibérica, né? Vamos ver as alternativas para procurar a que faça mais sentido da gente marcar. O surgimento do governo regencial é efetivado por mandatos governamentais provisórios, conhecidos como Regência Trina, Regência Una, em 1500, de 1580 a 1590. Esse período da história portuguesa não é conhecido como regência de nenhuma forma. B. A criação do governo geral em 1580, chefiada por Tomé de Souza, imposta como estratégia política e militar para combater a presença de soldados espanhóis em território brasileiro. Na verdade, o governo geral foi instalado aqui em território brasileiro por volta de 1540 e 1548. Realmente, o primeiro governador-geral foi Tomé de Souza, mas
ou seja, o contexto e um contexto totalmente diferente, não é o contexto aqui da União Ibérica. A letra C, a invasão das colônias portuguesas por tropas espanholas e a criação de uma sede governamental da Espanha em Recife. Nada a ver isso aqui, nada a ver. Ou seja, realmente Portugal domina não apenas, quer dizer, a Espanha domina não apenas Portugal, mas também suas colônias, inclusive o Brasil. Mas não existe essa história de construir na cidade de Recife uma sede governamental. A alternativa que faz mais sentido a gente marcar só pode ser a letra D de dado, a anexação do Reino de Portugal e, consequentemente, de suas colônias ao Reino da Espanha, formando assim a União Ibérica, que teve duração de 1580 até 1640. Uma questão de nível é fácil, né? Mesmo porque a gente poderia, em todas as outras alternativas, eliminá-las por erros, né, que existem, como eu fui indicando aqui para vocês. Então, letra D, alternativa que a gente deve marcar. Vamos agora à questão 2. Bem, a questão 2 trata da história da Grécia, e aí, desta vez, eu vou lendo as alternativas e aí nós vamos identificando possíveis erros, né? A questão diz: sobre os aspectos sociais, econômicos e políticos que marcaram a história antiga da Grécia, assinala a alternativa correta. Letra A. As guerras médicas foram um conjunto de batalhas entre gregos e macedônios. Olha aqui, o erro nós já encontramos. Durante o século V a.C., destacam-se nesses conflitos os generais Alexandre Magno, da Macedônia, e Péricles, de Atenas. A alternativa está errada. As guerras médicas foram um conjunto de guerras, 3 ao todo, envolvendo gregos e persas. Né? Gregos e persas. Né? Foi o momento em que os povos persas estavam em processo de expansão territorial, começam a dominar algumas regiões do mundo helênico. A cidade de Mileto ganha destaque, né? Porque é quando eles dominam a cidade de Mileto que outras polis gregas, como Esparta e Atenas, vão se juntar para derrotar os persas, né? Guerras médicas, porque os gregos chamavam os persas genericamente de medos, né? Já que um dos principais povos que compunham o povo persa, o Império Persa, na verdade, era o povo medo, né? Inclusive, existe um vídeo aqui no canal sobre o Império Medo-Persa, eu sugiro que vocês assistam. Os gregos chamavam os medos de Império Medo, quer dizer, de medos, né? Por conta de um dos povos que compunham o antigo Império Persa serem os medos, né? E aí eles, em processo de expansão, querem dominar o mundo grego, os gregos reagem juntando-se, né? E derrotam os persas. Não tem nada a ver com os macedônios nesse contexto aí. Os macedônios, claro, vão dominar o mundo grego, mas não é ainda nesse contexto. Certo? A alternativa A está errada. Letra B. O legislador ateniense Solon é lembrado por estabelecer leis que proibiam a escravidão por dívidas e limitavam a aristocracia rural à extensão das propriedades agrárias. Essa alternativa é a alternativa correta, viu, pessoal? É a alternativa correta. Solon, no mundo grego, ele foi um legislador ateniense, especificamente, que criou um conjunto legal, um conjunto de leis que indicavam realmente no caminho de limitar as pessoas que já tinham grandes propriedades rurais a crescerem ainda mais essas suas propriedades. E a principal coisa que a gente lembra sobre ele é que foi o legislador que acabou com a escravidão por dívidas na cidade de Atenas. Então, essa é a alternativa correta. Letra C. Na cidade de Atenas, as crianças e os adolescentes eram educados para serem guerreiros, a filosofia e o teatro eram desprezados pela sociedade e o militarismo era visto como o aspecto mais importante a ser desenvolvido. Na verdade, essa alternativa trocou, vocês já notaram, né? A cidade de Esparta pela cidade de Atenas. Na verdade, isso acontecia na cidade de Esparta, que era extremamente militarizada desde cedo.
as crianças eram educadas para a guerra, mas não era a cidade de Atenas, né? Na verdade, todas essas informações fazem referência à cidade de Esparta. Letra D. A Liga de Delos, confederação de cidades gregas liderada pelos atenienses contra os persas, fracassou diante do objetivo de vencer as guerras médicas. Os gregos foram arrasados e assim Xerxes tomou posse das cidades mais importantes como Esparta, como Atenas, Esparta e Corinto. Essa alternativa está errada mesmo porque os gregos venceram as guerras médicas, né? Isso fez com que os persas não dominassem o mundo helênico naquele contexto, né? Então, a alternativa correta que a gente vai marcar aqui é a letra B, certo? Vamos lá à próxima questão. Diz aí nos comentários se você está achando essa prova difícil, nível médio ou nível fácil. A maioria das pessoas acham fácil ou médio, né? Próxima questão. Agora uma questão sobre Roma, né? Sobre especificamente o período que nós conhecemos como República Romana. Nós sabemos que a história romana é dividida em 3 fases, né? Monarquia, República e Império. Esta questão trata especificamente da época da República Romana. E pede que a gente assinale a alternativa correta. É sempre bom prestar atenção se está solicitando a alternativa correta ou a alternativa errada. Às vezes a gente confunde, acaba errando a questão por conta disso. A letra A diz o seguinte: a fase republicana da história dos romanos foi marcada pela ausência de guerras de conquista e pela estagnação da expansão territorial. Totalmente equivocada essa alternativa. Nós sabemos que foi durante a República Romana que Roma praticamente mais se expandiu territorialmente. Roma dominou toda a região da Península Ibérica, da Península Itálica, principalmente. Cresce, se domina a região do Mar Mediterrâneo, uma parte do norte da África, grande parte da Europa. Então, é durante a República Romana em que os patrícios, a elite latifundiária de Roma, em busca de terras para a agricultura, enfim, riquezas, inclusive de dominação de pessoas para a escravização, já que Roma era uma república, no caso agora da república, né? E também o império, enfim, mas era escravagista, né? Escravocrata, e dominava terras não apenas para ampliar as suas práticas de agricultura, mas também, claro, para ter acesso à mão de obra, já que escravidão em Roma era principalmente por guerras, né? Então, a alternativa correta não é a letra A. B. Na República, os plebeus alcançaram importantes conquistas, como a possibilidade de participação nas decisões políticas do Senado e o fim da escravidão por dívidas. Essa alternativa aqui, pessoal, é correta. Durante a monarquia romana, os plebeus, que era uma parte livre da população, que não era escravizada, mas também não era da elite, durante a monarquia eles não tinham direitos políticos nenhum. Já durante a República, a partir de suas próprias lutas sociais, eles começam a adquirir muitos direitos. Um desses direitos é justamente a possibilidade de participação no Senado. Houve também a escravidão por dívidas, né, a partir de uma lei chamada Lei Licínia. Houve também a possibilidade de que plebeus se casassem com patrícios, os membros da elite, chamada Lei Canuleia, né? Ou seja, houve também a criação de um cargo chamado Tribuno da Plebe, né? Em que os plebeus passaram a ser mais, ou melhor, representados, né, na política. Ou seja, houve um conjunto legal nesse período da República Romana que, claro, favoreceu os plebeus, né? Então, essa alternativa está correta, é a alternativa que a gente deve marcar. A letra C diz: nas guerras púnicas, os romanos foram derrotados pelos cartagineses, que exigiram pesadas indenizações de moedas e terras. Diante desse quadro, instalou-se uma crise sem precedentes na República Romana. A questão está errada. Realmente, as guerras púnicas aconteceram durante a República Romana, mas elas foram vencidas pelos romanos, e não pelos cartagineses. Cartago era uma importante cidade do norte da África, dominava o mar Mediterrâneo e, no contexto da República Romana, começou a entrar em conflitos com Roma, que também era uma potência em expansão. Começaram a
brigar pelo domínio do mar Mediterrâneo, de suas rotas comerciais, da ilha da Sicília, por exemplo. E aí ocorreu um conjunto de guerras chamadas de guerras púnicas entre Roma e Cartago, que foram vencidas por Roma. Roma, no final, venceu as guerras púnicas e passou a ter hegemonia no mundo mediterrâneo. Inclusive escraviza a população de Cartago. Cartago hoje em dia é como se fosse a atual Tunis, capital da Tunísia, uma importante cidade fenícia, foram fundada por colonos fenícios, né, no contexto da antiguidade. Inclusive, nós temos um vídeo aqui sobre os fenícios, eu sugiro que vocês assistam. Né? Então, a alternativa correta não é assim. Letra D. Tibério e Caio Graco foram legisladores que atuaram para impedir a participação política dos tribunos da plebe e favorecer os interesses dos latifundiários patrícios quanto à ampliação de suas propriedades rurais. Totalmente equivocado. Na verdade, os dois foram tribunos da plebe, esse cargo de que eu falei agora há pouco. E eles, inclusive, fizeram propostas para uma possível reforma agrária em Roma. Não acabou dando certo, mas é claro que se eles propuseram, inclusive, uma reforma agrária, eles não favoreceram os interesses dos latifundiários patrícios, né? Nem a ampliação, muito menos, de suas propriedades, certo? Então, a alternativa correta só pode ser a letra B de bola. Vamos lá para a próxima questão. Aí uma questão sobre a história do Brasil, governo Getúlio Vargas. Interessante essa questão. Nós vamos marcando alternativa item por item e no final vamos marcar a alternativa que tem a sequência correta de itens, né? Getúlio Vargas governou o Brasil entre 1930 e 1945, o que nós chamamos de Era Vargas, né? E apresentou momentos de contrastes ao longo da sua dinâmica. Sobre esse momento da história do Brasil, informe se é verdadeiro, V, ou falso, F, o que se afirma a seguir e assinala a alternativa com a sequência correta. Vamos lá. A Era Vargas é comumente dividida em 3 fases. Período provisório, de 30 a 34, governo constitucional, de 34 a 37, e Estado Novo, de 37 a 45. Item correto, verdadeiro. Período provisório da Revolução de 1930, né, até a feitura da Constituição de 1934, o período constitucional do ano da Constituição até 1937, quando ele dá um golpe de Estado no governo dele mesmo, instala a ditadura do Estado Novo, e o próprio Estado Novo, que é a ditadura varguista, de 37 a 45. Getúlio Vargas enfrentou a oposição dos paulistas em 1932, que exigiam a elaboração de uma Constituição e questionavam a presença dos interventores dos estados. Esse conflito armado ficou conhecido como Revolução Constitucionalista. Também um item correto, viu, pessoal? Realmente houve Revolução Constitucionalista em São Paulo em 1932 contra o Estado Vargas, que solicitava uma nova Constituição também se mostravam contra, né, os paulistas se mostravam contra a colocação por parte de Vargas de interventores não paulistas em São Paulo, né, para governar São Paulo. Vamos lá ao próximo item. Em 1934, uma nova Constituição entrou em vigor no Brasil. Realmente até aqui está correto. Entre as novidades dessa carta consta o estabelecimento do voto aberto, não secreto, a revogação do voto feminino e o fechamento da justiça eleitoral. Totalmente equivocado, na verdade, inverteu as coisas, né? Houve o estabelecimento do voto secreto, já que antes o voto era aberto. A gente lembra do período dos coronéis, da atuação política coronelística, de corrupção eleitoral, de voto aberto, né? Agora, com Vargas e a Constituição de 1934, o voto passou a ser secreto. A revogação do voto feminino é equivocada. Na verdade, a Constituição instituía o voto feminino. A primeira Constituição do Brasil a instituir isso. E o fechamento da justiça eleitoral, ao contrário, né? Na verdade, Vargas cria a justiça eleitoral. Então, essa alternativa só pode estar o quê? Errada. Perdão, pessoal. Vamos aqui à próxima. Em 1943, o governo de Getúlio Vargas estabeleceu a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, ou do Trabalho, né?
Dentre os pontos abordados nesse documento estavam o salário mínimo, as limitações de horas de trabalho a 8 horas e as férias e a carteira de trabalho, alternativa correta. Isso aqui é fácil. Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Alternativa correta só pode ser a letra. Deixa eu ver qual é a que tem a sequência correta. Verdadeiro, verdadeiro, a letra A. Letra A. Certo? Vamos à próxima. Bem, a próxima questão trata da Antiguidade Oriental. Egito e Mesopotâmia especificamente. Mas quando nós tratamos da Antiguidade Oriental, nós falamos de, enfim, em geral, né, povos da Mesopotâmia, fenícios, persas, hebreus, egípcios e por aí vai. A letra A diz o seguinte: tanto no Egito quanto na Babilônia, uma região da Mesopotâmia, né, o poder político dos faraós e reis era superado pela força econômica dos senhores de terra, conhecidos naquele contexto como eupátridas. Bem, tem dois erros aqui principalmente. Dizer que o poder político dos faraós e reis era superado pelos senhores de terra está equivocado, já que nessas regiões eles tinham um sistema econômico em que a terra pertencia ao Estado, então, grandes propriedades de terra pertenciam ao Estado. E dizer que os senhores de terra no Egito e na Babilônia eram os eupátridas. Na verdade, esse termo eupátridas faz referência aos bem-nascidos, aos grandes proprietários de terra, mas na Grécia Antiga, especificamente na cidade de Atenas. Né? Não é essa a alternativa correta. B. Os reis e faraós tinham poderes políticos e sociais, é verdade, religiosos, enfim. No entanto, respeitavam o direito sagrado dos súditos em relação a propriedades privadas. Equivocado, acabei de dizer. Nessas regiões, existia um tipo de economia em que as propriedades de terra pertenciam ao Estado, pertenciam ao governo. Em alguns, a depender da análise, ao próprio faraó, no caso do Egito, né? Ao próprio faraó, certo? Então, não existia muito bem essa noção de pessoas com grandes propriedades privadas, já que a terra pertencia ao governo, a depender da análise, por exemplo, no caso do Egito, ao próprio faraó. C. No Egito e na Mesopotâmia, o Estado atuava na organização dos trabalhos voltados à construção de obras e à produção agrícola, no recolhimento de tributos, na arregimentação de exércitos e no fortalecimento da religião. Alternativa correta. Isso é o que nós chamamos de modo de produção asiático. E alguns chamam também de economia redistributiva, né? No caso da produção agrícola, por exemplo. Ou seja, todos produzem, o Estado pega essa produção e redistribui, né? Porque às vezes, enfim, um ou outro grupo não produziu tanto, enfim, redistribui, economia redistributiva. E essa história de o Estado que detém as terras, que fomenta a população a trabalhar em grandes obras públicas, recolhe os seus tributos, é um Estado teocrático, porque tem uma religião oficial. Tudo isso nós chamamos de modo de produção asiático. A alternativa correta, letra C. D. Nessas sociedades nas quais a economia girava em torno do regadio, realmente, né, grandes diques, grandes obras de irrigação, e a política era fundamentada por tendências teocráticas, realmente, né, ou seja, o que é um sistema teocrático, em que Deus, a figura de Deus está no centro, em que o poder é desempenhado por uma pessoa que se diz o próprio Deus ou um representante de Deus ou dos deuses, no caso da Antiguidade Oriental, dos deuses. Né? Encontramos as primeiras experiências bem-sucedidas de laicização do Estado. Alternativa totalmente errada. Né? Claro, esse início correto, mas dizer que esses estados eram laicos, errado, eram estados confessionais, porque tinham religiões oficiais, né? Inclusive tendências teocráticas, a própria alternativa disse. Vamos à próxima questão. Aqui uma questão pequena sobre história contemporânea. Diz o seguinte: assinala a alternativa que apresenta o contexto histórico dentro do qual a doutrina Truman e o Plano Marshall foram efetivados. Em que contexto esses dois itens aqui foram efetivados, pessoal? Muito fácil. Durante a Guerra Fria. A doutrina Truman, para quem não se lembra, foi desenvolvida pelo presidente Harry Truman, né, o mesmo que lançou as bombas nucleares sobre o território japonês, e em Hiroshima e depois em Nagasaki.
e que era uma doutrina muito voltada ao combate ao comunismo pelo mundo, fazer com que os países do mundo não aderissem ao regime comunista, enfim, socialista, mas aderissem à política dos Estados Unidos, ao mundo capitalista e por aí vai, né? Por isso que ele vai fazer intervenções em várias regiões do mundo, né? Os Estados Unidos vão fazer essas intervenções para que os países do mundo não adotem um modelo socialista, mas adotem um modelo capitalista. E o Plano Marshall foi desenvolvido pelo general Marshall, que foi basicamente um plano de ajuda econômica, de empréstimos à Europa após a Segunda Guerra Mundial, no contexto, ou seja, da Guerra Fria. Muito da tentativa dos Estados Unidos de dizer assim: vamos ajudar os países europeus depois da Segunda Guerra Mundial, inclusive a Alemanha, a gente lembra, para que a Europa não caia nas garras da ideologia socialista, né? Então, Guerra Fria, vocês sabem, conjunto de conflitos políticos e ideológicos entre a União Soviética e os Estados Unidos, né? Durou mais ou menos de 1945, por exemplo, Hobsbawm diz que foi, né, quando o início da guerra foi quando o Japão foi atingido pelas duas bombas nucleares, e aí vai até 1991, que é quando a União Soviética acaba, é dissolvida. Vamos à próxima questão. Não é a Primeira Guerra Mundial, não foi a Guerra do Ópio, a Guerra do Ópio foi entre Inglaterra e China, a gente lembra, não foi o período entre guerras, né, entre o fim da Primeira Guerra Mundial, 1918, até o início da Segunda, 1939. Vamos à próxima questão. Essa daqui é para completarmos lacunas. Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. O islamismo tem suas origens na Península Arábica, né? A gente sabe, na Península Arábica, na cidade de Meca, realmente, onde nasceu Maomé, por volta do ano 570. Na ocasião, devido às rivalidades doutrinárias, o fundador dessa religião teve de fugir para Iatreb, que posteriormente se transforma em Medina, né, a cidade do profeta, que viria a ficar conhecida como Medina. Pronto, a própria questão já diz isso. O islamismo prega a submissão a Alá e se configura como uma religião o quê? Monoteísta, já que existe a crença em um único Deus. Um teísmo, Deus, né? Ou seja, um único Deus. Ocorre no interior dessa instituição algumas divisões e dissidências. Divisões e dissidências são separações, né? Dentre elas, as correntes xiitas e sunitas. Xiitas foram, depois que Maomé morreu, surgiu a dúvida, né? Quem é que vai ser o sucessor do profeta? Quem é que vai ser o califa, sucessor do profeta? Alguns grupos diziam, o sucessor de Maomé vai ter que ser o primo de Maomé, Ali, porque é uma pessoa muito próxima a ele, e é uma pessoa da família, né, de Maomé. Então, o sucessor deve ser Ali. São xiitas, que significa defensores de Ali. Já outros diziam, não, nós não necessariamente temos que fazer do sucessor uma pessoa que tenha que ser parente de Maomé, mas pode ser qualquer pessoa, desde que seja conhecedora dos princípios do islamismo, né? Enfim, da doutrina islâmica e por aí vai. Esses são chamados sunitas. Sunitas por quê? Porque além de seguirem o livro sagrado do islamismo, que é o Alcorão, eles também seguem um conjunto de textos que reúnem coisas que teriam sido ditas por Maomé, chamados de sunas. Então, por isso, sunitas, né? Aos seguidores recomenda-se o respeito aos 5 pilares ou mandamentos, quais sejam a fé em um único Deus, ou seja, monoteístas, né? Rezar 5 vezes por dia, contribuir com doações, realizar que é o jejum, né? O jejum Ramadã, no mês do Ramadã, e peregrinar a Meca pelo menos uma vez na vida, desde que tenha condições financeiras, claro, né? Qual é a alternativa correta, pessoal? Só pode ser a letra A. Península Arábica, fugiu para Iatreb. A fuga de Maomé de Meca para Iatreb é a chamada Égira. Ocorreu, se não me engano, no ano de 622, no início do calendário muçulmano. Égira significa fuga, né?
marca o início do calendário muçulmano. Fugiu de Meca, enfim, não é uma aula sobre islamismo, mas fugiu de Meca por perseguição, principalmente de comerciantes que não aceitavam essa nova religião que ele pregava, né, monoteísta. Isso dificultava o comércio desses comerciantes de estátuas, até de ídolos, de outros deuses, enfim. É uma religião monoteísta, sunitas, jejum no mês do Ramadã. Alternativa A. Próxima, vamos à próxima questão. Esta questão diz: na história da colonização do Brasil, alguns elementos ganham destaque, importância e centralidade, como o açúcar, o engenho, o latifúndio e o trabalho forçado. Essas características formam um modelo de plantation, né, como nós chamamos. Sobre a tendência da escravização colonial, assinala a alternativa correta. Vamos dizer qual é a alternativa correta. A partir do século XVI, a escravização indiscriminada de indígenas e africanos foi adotada pelos jesuítas e implementada no interior de todas as reduções espalhadas pela colônia. A prática da escravidão no Brasil somente foi abolida com a chegada da família real em 1808. Totalmente equivocada. Os indígenas, inclusive, não eram muito, quer dizer, os jesuítas não eram muito favoráveis, inclusive, à escravização de indígenas, porque diziam que eles deveriam ser catequizados. Os africanos, sim, muitos grupos jesuíticos se colocaram a favor dessa escravização. Os indígenas, não. E, claro, a escravidão no Brasil não foi abolida com a chegada da família real, só foi abolida com a Lei Áurea em 1888, certo? Alternativa correta. Quer dizer, errada. B. A escravidão, independente de sua forma e finalidades, não era conhecida na África antes da chegada dos portugueses naquele continente. Olha, aqui, pessoal, a gente já pode eliminar. É claro que a escravidão era conhecida na África, um tipo de escravidão muito parecido com aquele que se desenvolvia na antiguidade. Escravidão geralmente por guerras, pode ser por dívida também, mas muito por guerras, né? Qual é a diferença dessa escravidão africana para a escravidão moderna? Primeiro, o aspecto racial, étnico que tem a escravidão moderna, ou seja, especificamente indígenas e povos negros da África, e também a escala, ou seja, a escala mundial, um grande comércio de escravizados que se desenvolver entre continentes, né? Países de vários continentes. A escala é muito maior. O tipo de escravidão ela é muito mais, vamos dizer assim, racista, né? Porque são grupos étnicos específicos. Já na África podia ser qualquer grupo étnico, na antiguidade também, não importava a cor da pessoa. Então, alternativa errada. A C diz: a escravização de indígenas e africanos no Brasil foi idêntica àquela prática da Grécia. Já está errado, não foi idêntica. Acabei de dizer que não. Na antiguidade era uma escravidão muito mais por guerras e dívidas. Agora, na história moderna, inclusive a escravidão do Brasil é chamada de escravidão moderna, que foi desenvolvida aqui, né? É uma escravidão que leva em consideração grupos étnicos específicos, é uma escravidão diferentemente da antiguidade, que pode ser qualquer grupo étnico, branco, preto, enfim, não importa, é uma escravidão que tem um comércio altamente lucrativo e que gira em vários países, de vários continentes, ou seja, é totalmente diferente dessa escravidão. Então, a alternativa correta só pode ser o quê? A letra D de dado, né? As restrições à escravização de indígenas na colônia favoreceram a consolidação do tráfico de escravizados africanos, mesmo porque esse tráfico de escravizados era altamente lucrativo, né? Custos que se originavam de regiões, etnias e religiões diversas, alguns deles islamizados e conhecedores da escrita, como os malês, claro, que em 1835 fizeram uma revolta lá em Salvador da Bahia contra a imposição do catolicismo como religião oficial e contra as desigualdades sociais, os racismos desenvolvidos na época, e chegaram a querer fazer uma república islâmica
lá na Bahia, né? Foi a chamada Revolta dos Malês. Malês, na língua deles, eram como se fossem islâmicos, né? Muçulmanos. Vamos lá, próxima questão. Sim, marcar aqui a alternativa correta, letra D. Próxima questão. Aqui uma questão sobre as guerras mundiais, Primeira e Segunda Guerras Mundiais, né? Referente aos grandes conflitos mundiais ocorridos na primeira metade do século XX, informe. 1. Coisas relacionadas à Primeira Guerra. 2. Coisas relacionadas à Segunda Guerra. Vamos lá. Teve como estopim o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Você sabe que Primeira Guerra Mundial, lá em 1914. Né? O assassinato do herdeiro do trono austro-húngaro Francisco Ferdinando foi o fim da Primeira Guerra Mundial. Enquanto que o da Segunda foi a invasão à Polônia. Né? Guerra de trincheira nos arredores da França. A Guerra de Trincheira é muito característica da Primeira Guerra Mundial também. Guerra de Trincheira, depois a Guerra de Movimentos. Holocausto de judeus nos campos de concentração, só pode ser a Segunda Guerra Mundial. O personagem Hitler desenvolve isso, por aí vai. E depois registrou-se ao seu fim a assinatura do Tratado de Versalhes, de 1919, foi o que marcou o fim da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, a guerra termina em 1918. O tratado é feito no ano seguinte, em 1919. E depois, o governo de Vichy na França. Segunda Guerra Mundial. Vamos imaginar que aqui seja a França. O norte da França foi todo dominado pelos nazistas. Enquanto que o sul apoiou os nazistas na figura do general Vichy, quer dizer, do general Vichy não, do general Pétain, que estabeleceu um governo pró-nazista na cidade que tinha como capital a cidade de Vichy, que fica mais ou menos nessa região da França, se eu não estiver equivocado, mas enfim, fica mais ao sul da França, de qualquer modo, né? Bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, só pode ser a Segunda Guerra Mundial. Cidades japonesas. Então, 2. 1 risca. Essa. Só pode ser a C. Resumo, se você soubesse essas duas, você já saberia a questão na prática, né? 2, 1, 2, 2. Vamos à próxima questão. A ideia aqui, pessoal, não é a gente enrolar muito, é ir direto ao ponto. Em 1808, o príncipe regente Dom João desembarca no Brasil acompanhado de seus familiares e da sua corte. Sobre os fatos históricos que marcam esse importante episódio da história do Brasil, assinala a alternativa correta. Vamos lá. Chegada da família real ao Brasil, data de 22 de janeiro de 1808, do ponto de vista mercantil, os desdobramentos desse fato trouxeram grandes vantagens aos cofres de Portugal, pois tal fato aperfeiçoou o funcionamento do Pacto Colonial ao intensificar o monopólio sobre o comércio de produtos coloniais. Totalmente equivocada. Na verdade, a chegada da corte fez com que, no ano de 1808, o príncipe regente, logo quando chegou, assinasse uma lei que abria os portos brasileiros às nações amigas de Portugal, principalmente a Inglaterra, que tinha auxiliado na fuga da família real, a partir da sua escolta marítima, né? Aos portos do Brasil, a abertura dos portos do Brasil às nações amigas de Portugal, a principal a Inglaterra. Isso marcou, na prática, o fim do Pacto Colonial. Não houve um aperfeiçoamento do funcionamento desse pacto e nem uma intensificação desse monopólio comercial de portugueses na colônia Brasil. Na verdade, o que houve foi o fim do Pacto Colonial, na medida em que agora, não apenas Portugal, mas países amigos de Portugal, principalmente a Inglaterra, podem fazer comércio aqui no Brasil. B. A fuga da corte portuguesa para a colônia pode ser contextualizada no âmbito das guerras napoleônicas, correto? Com o bloqueio continental em 1806, Napoleão Bonaparte gerou para Portugal uma situação delicada na política externa, ficar acuado entre duas potências que disputavam a hegemonia na Europa. Correto, né, pessoal? Essa alternativa é a correta. O bloqueio continental foi quando Napoleão disse países da Europa.
Isso de maneira bem resumida e simplista. Países da Europa. Quem fizer comércio com a Inglaterra, eu vou invadir. Um grande rival da França, né, a Inglaterra. Napoleão não podia derrotar a Inglaterra por vias marítimas, já que para chegar da França até a Inglaterra tem que atravessar o Canal da Mancha, e a marinha inglesa era a maior do mundo. O exército francês era muito bom, mas a marinha inglesa era a maior do mundo. Então Napoleão não conseguia derrotar a Inglaterra por vias de guerra, então quis sufocá-la economicamente e disse: país da Europa, quem fizer comércio com a Inglaterra, eu vou invadir. Portugal era um grande aliado econômico da Inglaterra. Dom João, que era o príncipe regente, já que sua mãe, a rainha mesmo, Maria, estava louca, né, com problemas mentais, enfim, tinha problemas mentais, e ficou conhecido como Rainha Louca. E aí, Dom João diz: bem, vou continuar fazendo comércio com a Inglaterra, e caso Napoleão cumpra sua palavra e invada Portugal, fugirei para o Brasil. Foi isso que ele fez, né? Teve a escolta da Inglaterra, a marinha inglesa escoltou a família real até a chegada aqui. E claro, em troca desse favor, vamos dizer assim, não apenas isso, outras questões também são importantes, mas isso especificamente ganhou algumas vantagens. E uma das vantagens foi poder fazer comércio aqui com o Brasil. Ou seja, houve o fim do pacto colonial, do monopólio comercial de portugueses no Brasil. A C diz: durante o período em que esteve no Brasil, Dom João enfrentou no Rio de Janeiro e em Salvador uma obstinada oposição das elites econômicas, como os maragatos e os chimangos, que reivindicavam, sem êxito, a abertura dos portos às nações aliadas. Em represário, os comerciantes brasileiros atuaram para expulsar o príncipe regente do solo brasileiro. Nada a ver. Essa história de maragatos e chimangos no sul do Brasil não é desse contexto e, na verdade, houve sim a abertura dos portos às nações aliadas de Portugal, principalmente a Inglaterra. D. Em 1821, em meio a uma crise sucessória, o príncipe regente retorna a Portugal para ser coroado Dom João VI, em uma tradicional cerimônia realizada pelos membros da corte de Lisboa, e expulsar definitivamente os franceses que ainda dominavam a cidade do Porto. Está equivocada essa questão. Realmente a corte retorna em 1821, foi pressionada a retornar a partir do movimento que ocorreu no ano anterior, 1820, chamada Revolução Liberal do Porto, mas Dom João VI não foi coroado em Portugal, ele foi coroado no Brasil, se não me engano, em 1818. Foi o único rei europeu a ser colonizado em solo americano, né? E não os franceses, porque os franceses já têm saído, né, do poder lá em Portugal naquele momento. Na verdade, Napoleão é derrotado mesmo, finalmente, em 1815, né? Então, os franceses depois deixam Portugal. Na verdade, os franceses nem chegaram a passar muito tempo em Portugal, já que os ingleses auxiliaram Portugal e colocaram para governar Portugal um general inglês, né? Então, não havia essa história de expulsar naquele momento francês. A alternativa correta só pode ser a letra B de bola. Bem, pessoal, nós fizemos aqui 10 questões. Essa foi a primeira parte. Depois eu vou colocar a parte 2. Digam nos comentários o que vocês acharam. Deem sugestões. E curtam e comentem o vídeo, né? Espero que vocês façam isso. Se inscrevam no canal também. Até a próxima. Muito obrigado.